Hoje nós vamos falar sobre um tema que me parece muito vivo, não? Para todos nós, a reflexão sobre o aproveitamento do tempo e a busca da santidade. E nós, às vezes, ocorre isso, pelo menos ocorreu comigo com alguma frequência, quando as pessoas acabam abordando a questão da ordem, o aproveitamento do tempo, parece que a preocupação principal é como fazer para render o tempo para obter mais resultados no trabalho, poder atender uma agenda pesada. As pessoas têm uma agenda de trabalho muito difícil. Então, e às vezes a gente acaba entrando nessa mentalidade de utilização da virtude para um objetivo de tipo pragmático, de tipo, vamos dizer assim, de utilidade racional, de tal maneira que acabam virando a busca das virtudes uma espécie de planejamento estratégico, uma melhoria do rendimento operacional das atividades do dia a dia. E eu pensei em colocar uma nuance do aproveitamento do tempo e a santidade e a busca da santidade. Como nós podemos cuidar desse verdadeiro aproveitamento do tempo, porque tempus breve este, o tempo é breve, muito breve esta vida. É como diria o poeta, mal ainda está a luz do relâmpago, a vida é isso, é uma chispa, comparado com toda uma eternidade. E essa vida é uma vida de passagem que tem muitas dificuldades, enfim, muitos desafios, e todos nós temos que atingir uma grande, prioritária meta, que é a busca da santidade. Somos chamados a ser filhos de Deus, viver como filhos de Deus e possuir a Deus definitivamente, totalmente, nessa felicidade que ninguém viu, nem ouvido ouviu, como diz São Paulo, nem olho algum viu. Então cada um de nós tem que pensar um pouco nisso. Que raio de aproveitamento do tempo nós estamos colocando nas nossas agendas? Será que essa vida é uma vida que está sendo orientada para essa grande meta, esse grande objetivo? E não que as realidades temporais, concretas, materiais, todas elas são santificadoras e são santificáveis. Então, a equação que se trata de harmonizar é como aproveitar bem o tempo para ser santo nesta vida, buscando a santidade na vida cotidiana, através da santificação das menores realidades temporais do nosso dia a dia. E nós podemos nos debruçar sobre a mensagem de São José Maria, e aqui vale a pena a gente ter à mão as homilias de São José Maria, que estão já disponibilizadas naquele site Escrival Works. Uma delas é Cristo que Passa, a outra Amigos de Deus. E quando ele nos fala do aproveitamento do tempo, nos chama a atenção que para um cristão, o tempo é mais do que um tesouro. O tempo não é um recurso que nós temos que colocar para atingir resultados profissionais, ou resultados familiares, ou resultados, vamos dizer assim, monetários, ou segundo a lógica da economia, dos recursos escassos. Então eu tenho que dedicar tempo, segundo a regra de Pareto, para algumas áreas de trabalho, que aquilo tem um impacto maior e temos maior benefício e aplicamos não sei quanto. E seu homem, mas espera um pouquinho, será que a vida é simplesmente isso ou nós temos que nos santificar nessas realidades? Mas o amor principal, a dedicação principal, o coração, deve estar focado naquilo que vale a pena de verdade, para valer, que é a vida eterna. E há negócio de maior rendimento, de maior valor do que esse benefício, ainda que eu esteja utilizando a própria abordagem utilitarista, vamos colocar nesse sentido, porque buscar a Deus, buscar a vida eterna, também gera ou necessita o desenvolvimento das virtudes, das boas qualidades. Portanto, se nós buscamos as boas qualidades, até há externalidades, benefícios que nós recebemos em função das nossas lutas, por sermos mais simples, mais justos, não é? Mais cordiais, fortes,
vivendo as 4 virtudes cardeais, a prudência, a justiça e fortaleza, nós sabemos, não é tiro e queda, mas aquele que adquire virtudes nessa vida acaba tendo também maiores possibilidades na sua vida profissional, na sua vida familiar, melhores resultados até. Mas esse não é o motivo principal. São José Maria usava essa expressão, o tempo nos é dado e para nós é um recurso que nos serve equivalente a o tempo é glória de Deus, é o tempo destinado para conseguirmos a vida eterna. Então o tempo e aproveitamento do tempo na perspectiva cristã é que devemos olhar com calma. E aqui pode ocorrer, pelo menos para mim me ocorre algumas vezes, e eu acho que todos nós temos que pensar um pouco nisso. Será que nós não podemos nos debruçar sobre a fala de Santo Agostinho, quando diz bene curris, sed extra viam. Corres muito bem, corres rápido, vai depressa, mas fora do caminho. Chegas longe, vais muito longe, mas longe dessa barca. Então isso que nós temos que olhar, será que estamos correndo muito, correndo bem, entre muitíssimas aspas? Esse bem é segundo uma racionalidade da utilidade, uma utilidade que pode trazer benefícios no curto prazo, mas nós estamos falando, estamos amealhando aquilo que é eterno, que é o permanente, que é o amor de Deus, que são as virtudes, que são as bem-aventuranças. Bem-aventurados os limpos de coração, porque deles é o reino dos céus. E essas bem-aventuranças nos chamam a atenção para outro tipo de economia. A economia aqui que está se chamando na economia das bem-aventuranças é a economia da perspectiva da vida eterna, da perspectiva da santidade. Não é verdade que nós nos esquecemos disso? Eu, pelo menos, por vezes esqueço. Mas temos que nos lembrar todos os dias no nosso exame de consciência e ver essa vida, o tempo dessa vida passa. Esse tempo aqui é, como dizia Santa Teresa, uma má noite numa má posada. Não quero ser pessimista e deixar o negativismo entrar na nossa vida, especialmente nas vésperas do 1º de agosto, né? Onde parece que muitas coisas, enfim, há pessoas que já não dormem, há pessoas que estão preocupadas, e nós temos que olhar para uma perspectiva de que o tempo é um tesouro e tempo é glória. Tempo para buscar a Deus, e aí temos a perspectiva de fundo, importante. É a busca da santidade. A essência é sermos santos nessa terra, nem ficarmos no modelo de Marta, não simplesmente em Maria, mas sim um compaginar Marta e Maria, não só vida ativa ou vida de contemplativos de afastamento do mundo, mas uma realidade de busca da santidade no meio do mundo. Então todos nós podemos pensar nisso hoje, aproveitar muito bem o tempo. Cada gotinha de tempo que nós temos pode ser graça, pode ser correspondência à graça, pode ser aumentar o status, a altura da nossa santidade, daquilo que vamos adquirindo de correspondência à graça, porque a graça está destinada a crescer dentro de nós e essa graça exige da nossa parte um olhar para Deus, buscar aquele que é fonte de absolutamente todas as graças. E a santidade exige diligência, exige energia, exige esforço. E tudo isso pede para cada um de nós a virtude da ordem e esse saber crescer no amor de Deus. E é exatamente o próprio Cristo, Jesus Cristo, o Verbo de Deus encarnado, que é aquele que é caminho, verdade e vida, que é capaz de alavancar, impulsionar a nossa vida espiritual, porque ele é fonte de todo amor.
essa diligência, esse amor, essa caridade que nós necessitamos, vem dele, provém dele. Mediante a ação de Cristo na nossa alma, ele nos impulsiona. As palavras que o Evangelho fala é que a Caritas Christi urget nos, a caridade de Cristo nos impulsiona, o amor de Cristo nos alavanca, nos empolga. E aqui eu lembro que São José Maria, utilizando também uma tradição cristã já muito antiga, e Santo Agostinho também repetia isso, quem não avança, quem não leva para frente a sua vida espiritual, quem vai num ritmo de tibieza, que o próprio Cristo, quando aponta a tibieza como um mal profundo da alma, é o católico do IBGE. Esse é o tíbio, o típico tíbio, que acha que está tudo bom, que está tudo bem, mas simplesmente vai levando, como diz o bom baiano, vai levando numa boa, mas não faz um esforço, não tem vontade nem de fazer força. Gostaria de ter força de vontade, mas não tem nem vontade de fazer força. O que não avança, aquele que não avança, retrocede. O que não cresce, mingua. Vai se diminuindo porque a tibieza é isso, é aquela doença na alma que faz com que uma pessoa vai se acostumando com os pecados veniais, com o afastamento de Deus. Pouco a pouco, vai deixando aquele primeiro amor que Cristo, quando naquelas aparições que tem ao apóstolo São João, vocês devem lembrar disso da leitura do Apocalipse, que é uma passagem um pouco terrível, né? Porque a mensagem de Cristo para os 7 bispos das principais igrejas da época, lá no Oriente, lá perto do Mediterrâneo, perto da Grécia, por ali, diz para ele: eu te conheci entre as pessoas boas, mas é uma pena que hoje estás frio. Melhor, não estás nem frio nem quente, estás morno. E por isso estou a ponto, olha a palavra tão dura, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. É a palavra mais forte que eu, pelo menos que eu tenha visto, salvo aquela em relação aos fariseus, né? Quer dizer, raça de víboras ou coisa assim. Cristo, quando fala daqueles que já tinham se convertido, vivido uma vida cristã, recebido os sacramentos e depois se aburguesam, apoltronam, ficam vivendo como se fosse, voltam à mundanidade, o mundano ruim. Nós temos que nos afastar dessa tendência. E como é que São José Maria dava uma referência? Eu acho muito bonita uma referência, que São José Maria dava um critério de sucesso. Vamos usar a palavra sucesso, que é um pouco assim que todo mundo fala. Eu gostaria de ter o sucesso profissional, o sucesso no seu desempenho, bater as metas nos seus trabalhos. Qual o critério de sucesso para São José Maria? Vamos pensar um pouquinho. Será que ele deixou algum critério em termos de aproveitamento do tempo, resultados? Dizia o seguinte: meço a eficácia dos trabalhos pelo grau de santidade que alcançam os que a realizam. Pode pensar na tua universidade, pensar no teu escritório de advocacia, pensar no teu hospital, pensar nas atividades quaisquer de jornalismo, de direito, ou fim da arte, qualquer uma delas. Às vezes pensamos que a medida vem a ser o quanto expandimos o nosso negócio, quantas publicações tivemos, quais são os títulos que nós albergamos, qual é a posição que nós estamos desempenhando. Só que a grande verdade, a medida justa, adequada, concreta, melhor, que vale diante de Deus, e seremos pesados no amor, seremos aquilatados no amor divino, é exatamente o grau de santidade que nós atingimos realizando essas atividades. Estou sendo santo? De ontem para hoje, do ano passado para cá? Cresci em santidade? Ou estou amealhando tesouros que não permanecem? Sem desprezar a atividade humana, porque Deus nos quer no meio do mundo.
Ele rezou por nós, não para que nós saiamos do mundo, mas para que nos santifiquemos. Santidade é a medida certa, exata, adequada, necessária do aproveitamento do tempo. Senão, teríamos, desculpa o realismo brutal, teríamos perdido o tempo totalmente. Esse bene curris, sed extra viam. Estou correndo muito, correndo rápido, porque o coxo chega mais longe do que o de pé rápido pelo caminho errado. Então nós temos que avaliar um pouco melhor quais são as nossas intenções, quais são os nossos objetivos e o que é que vai dentro do nosso coração. Então, portanto, nós não podemos pensar simplesmente numa eficácia técnica. Nós temos que nos deixar impulsionar pelo amor de Cristo no nosso coração. Empolgar. E Cristo nos urge, nos empolga. E essa palavra empolgar é interessante, que ela vem do latim de polegar, que é quando uma pessoa agarra, o polegar ele tem aquele sentido fisicamente que dá força para você agarrar alguma coisa, pegar. E o amor de Cristo nos urge, nos entusiasma, nos empolga, no sentido analógico, metafórico. Esse empolgar é simplesmente causar entusiasmo, arrebatamento, comover profundamente. Nós temos que nos deixar impregnar por esse amor de Cristo no nosso coração, que nos impulsiona, que nos dá essa vibração. Agora podemos fazer a pergunta que é interessante, a gente pode vir de um lado ou de outro. Vamos unir a ideia de coração e tesouro. Onde é que está o teu coração? Aí está o teu tesouro, porque é do coração que nascem as boas obras e nascem também todos e absolutamente todos os pecados, os adultérios, as rixas, as invejas, todas as maldades começam dentro do coração. Onde está o teu coração? Aí está o teu tesouro. Está no dinheiro, está nos resultados. Nós temos que pensar se nós não nos materializamos por causa dessa vida do corre-corre, essa vida um pouco voltada ao ativismo e consumismo e etc. E também, por outro lado, nós podemos pensar, como a frase está no próprio Evangelho, onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Onde está o nosso tesouro? Onde está o nosso coração? E nós sabemos que os tesouros daqui da terra, eles acabam se consumindo, passam e não nos garantem a vida eterna. Então, entesourai tesouros no céu. Nós sabemos que as virtudes podem ser vividas nessa terra, no ambiente, em todo e qualquer ambiente. Nós podemos trabalhar e aproveitar o tempo desenvolvendo virtudes, boas qualidades, sobretudo o amor. Porque no último dia da nossa vida, no juízo particular, seremos examinados no amor, na caridade. E o perigo, temos aqui, correr, 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 porém a santidade fica distante das nossas metas. Muita atividade, mas nós não pomos o empenho para colocar Deus em primeiríssimo lugar, o mandamento do amor. Amar a Deus sobre todas as coisas. Existe, portanto, uma necessidade de organização da nossa cabeça, do nosso coração, a purificação dele, para que nós coloquemos uma hierarquia de valores. Primeiro Deus, a vida cristã nos orienta, nos leva por esse caminho. Primeiro Deus, depois os outros e depois eu. Se inverte essa tendência do primeiro eu, depois os outros e depois Deus, e dentro de uma racionalidade puramente instrumental. Não. Nós temos que conciliar esse colocar a Deus em primeiríssimo lugar.
E nós, quando olhamos a parábola do bom samaritano, vemos uma coisa interessante. Todos aqueles que passaram ali antes do samaritano, todos eles estavam apressados para fazerem coisas importantíssimas. Um que era levita, então sacerdote, teria muitas obrigações no templo. E o outro também era um rabino, que teria muitas coisas que fazer. E não tinha tempo para cuidar daquele que estava lá quase que morto no chão. É exatamente um samaritano, um separado dos judeus, um desprezado pelos judeus, é aquele que vai dedicar tempo a cuidado. E nós temos que olhar, porque seremos examinados na caridade. Pois quem não ama o próximo, e o melhor exemplo da caridade, a melhor obra de caridade, é dar ajuda àqueles que estão precisando de doutrina e de luz para orientar a própria vida. Como uma pessoa que está próxima ao casamento, nós explicarmos melhor, darmos mais elementos para essas pessoas começarem a vida de casados com mais profundidade, com mais segurança. Bom, então todos nós conhecemos a parábola do samaritano e ela nos chama a cuidar do próximo, a compreender, a cuidar, a desculpar. E o próximo é aquele necessitado, que pode ser até um familiar, uma pessoa próxima de nós, que precisa da ajuda espiritual, que precisa de ajudas de todos os tipos. Portanto, o tempo para nós tem que ser um tempo para dar frutos de caridade. Então seremos medidos, com uma medida, como diz o Evangelho, que nós saibamos entregar para Deus uma medida cheia. Uma medida, a medida daqueles tempos antigos, era aquelas baciadas em que se colocava o grão, sacudida, os sacos de fibra, sacudida, cheia, repleta. O nosso coração deve ser assim, generoso, entregue. Eu pensava, buscar alguns exemplos de São José Maria, e há uma biografia de São José Maria que se chama O Homem de Vila Tevere, que para mim é uma das melhores que nós temos, é de uma jornalista, Pilar Urbano. Ela tem um capítulo nesse livro, O Homem de Vila Tevere vai ser o local onde está a sede central do Opus Dei, que tem toda uma história muito bonita. Quem puder depois procura esse livro, pega informação na Quadrante, né, editora Quadrante. Nesse Homem de Vila Tevere tem um capítulo que eu mais gosto, chama uma frase, duas palavras em latim, ut gigas, que significa como um gigante. E a cada parágrafo coloca ut gigas, que são palavras de um salmo. O salmo diz assim, deixa eu ver a tradução assim para não errar. Ut gigas. Em latim é exultavit ut gigas ad currendam viam, que traduz assim, falando a São José Maria, utilizando o próprio salmo, encheu-se de alegria e levantou-se como um gigante para percorrer com pressa o caminho. Para São José Maria, o tempo era um tesouro tão grande para deixar mais frutos na terra. Nós, se olhamos a biografia de São José Maria, muita gente, por exemplo, Vitor Frankl o conheceu pessoalmente e fez uma visita porque tinha um grande amigo sacerdote. Vitor Frankl era judeu, o fundador da logoterapia. Quando teve alguns minutos com São José Maria, ele, depois, quando faz o testemunho para o processo de canonização, diz que era das pessoas que tinha conhecido, que tinha, vamos dizer assim, uma vibração tão grande e uma poderosa energia espiritual e com uma capacidade de atividade enorme, imensa. Ficou admiradíssimo, né? Um cara, Vitor Frankl, uma pessoa assim que tinha uma atividade imensa, né? Em muitos lugares do mundo, né?
Utgigas, como um gigante. E aqui eu pensei num exemplo que São José Maria, já naqueles anos, dos anos 30, quando estava em comecinho do Opus Dei, reúne um grupo de moças, que eram os primeiros membros do Opus Dei, muito jovens, 3 mulheres, e ele abre um papel e começa a descortinar aquilo que nós vemos feito hoje, universidades, que foram impulsionadas por mulheres, membros da obra, escolas, escolas agrárias, centros do Opus Dei, elas nunca tinham visto nada daquilo, nunca tinham ouvido falar, não tinham nenhuma experiência, muito jovens. Ele abre um papel e vai desenhando quais seriam as metas que elas tinham para os próximos 30, 40 ou 50 anos. Vai colocando no papel, e aqui diz ela, essa Pilar Urbana, diz assim: quando São José Maria Escrivá apresentou o esquema dos diversos trabalhos de apostolado que as mulheres da obra deveriam realizar, as 3 jovens presentes, tem os 3 nomes aqui, olharam para ele pasmadas, oscilando entre surpresa e a vertigem. Elas não conseguiam imaginar que seriam elas a fazer tudo aquilo e tão rapidamente, sentindo-se inexperientes, sem meios, sem recursos e incapazes. São José Maria captou nesses olhares o entusiasmo e a impotência, o desejo e o temor. Então, para evitar que ficassem paralisadas pelo medo, ele as confrontou diretamente com as suas possibilidades e respondeu o seguinte: diante disto, pode-se ter 2 reações. Uma, a de pensar que é algo muito bonito, muito quimérico, irrealizável. E outra, a de ter confiança no Senhor, que se nos pediu tudo isto, nos ajudará a levá-lo para a frente. E ele dizia: espero que tenhais a segunda reação. E de fato, tiveram a segunda reação, e a Pilar Urbano, nesse livro O Homem de Vila Teve, lista quase uma página todas as iniciativas que elas tiveram ao longo da vida delas, essas 3 senhoras que foram as primeiras mulheres do Opus Dei. Então nós vemos o seguinte: para São José Maria colocar a medida certa, adequada do aproveitamento do tempo, é colocar tudo na mão de Deus, viver assim, focados em Deus e santificando as realidades concretas que nós temos entre as mãos. Qual é a solução que propunha os decorre da espiritualidade do Opus Dei para o aproveitamento do tempo e da santidade? É santificar as realidades cotidianas, nossos deveres de cada dia. O momento presente, o odie nunc, hoje e agora, hic et nunc, aqui e agora. Esse esforço concreto de faz o que deves, está no que fazes. Esse cuidado das coisas concretas e fazê-las por amor. Ver na presença de Deus o que é preciso fazer e pormos na mão dele e nos dedicarmos a fazer o trabalho com perfeição. Aqui sugere, aqui nos anima a espiritualidade do Opus Dei, impulsionada por São José Maria. São 3 dimensões: santificar o trabalho, ou santificar os deveres de cada dia, santificar os outros com o nosso trabalho e santificar-se com o trabalho. Então, gradação: santificar o objeto do nosso trabalho, fazê-lo com perfeição humana e sobrenatural. Segunda dimensão, eu pulei a ordem aí: santificar o trabalho, depois santificar-se no trabalho, desenvolver as virtudes, desde as teologais, passando pelas cardeais e a imensa quantidade de virtudes humanas, procurando que o nosso trabalho seja o palco, o meio em que nós pratiquemos as virtudes cristãs e santificar os outros através do nosso trabalho profissional. Temos essas 3 dimensões. Portanto, falar em busca da santidade
e aproveitamento do tempo, temos uma resposta concreta pela frente. Qual é a tua atividade profissional? Quais são os teus deveres de cada dia? Não sabemos. Dever é aquilo que nos chama. É aquilo que em justiça nós temos que corresponder. Faz o que deve, é dar a cada coisa, o tempo devido. Então nós procuramos santificar essa vida presente. E está aí, o ambiente profissional, o ambiente familiar, todos os nossos deveres de Estado são contemplados nessa busca de santificação. Então todos nós podemos pensar, santifico o meu trabalho? Porque um trabalho que falta qualidade, não há perfeição humana, técnica, é um trabalho mal feito, não pode ser santificado. Tem que ser um trabalho bem feito, humanamente falando, mas também um trabalho feito por amor a Deus. O motivo, a razão de ser desse trabalho, o fazê-lo e transformá-lo em oração. Olha, nós temos que prestar a Deus, como diz São Pedro, um culto racional dentro do nosso coração. O nosso coração tem que ser altar de sacrifício. E o nosso trabalho, as atividades de cada dia, colocá-las na mão de Deus. Como nós, quando vamos à missa e colocamos na patena esses bens da terra que depois vão ser, o pão e o vinho, vão ser transformados no corpo e sangue de Cristo. Da mesma forma, as nossas atividades têm que ganhar esse relevo sobrenatural, transformando o nosso dia numa missa, numa verdadeira missa, porque unimos ao sacrifício de Cristo. Então aí nós temos um palco, uma meta tão grande, é de santificar as realidades principais que nós temos entre as mãos. O ambiente familiar, o ambiente profissional, até o próprio descanso, todas as atividades, elas podem ser meio, porque nós temos que buscar esse algo, e até sugiro que vocês leiam aquela homilia de São José Maria, chamada Amar o Mundo Apaixonadamente. Vocês encontram isso, inclusive gravado, no site do Opus Dei, Amar o Mundo Apaixonadamente. E que nos diz encontrar esse algo divino, escondido nas coisas mais comuns, mais correntes. Todos nós podemos dedicar um tempo de oração e ver no meu trabalho, na minha família, nas atividades do dia a dia na escola dos filhos, o que for, todas essas realidades vão nos ajudar a nos aproximar de Deus. E aproveitar bem o tempo é medir quantos quilates desse ouro que nós estamos amealhando, que é a busca da santidade. Alguns conselhos. Faz o que deves e está no que fazes, é o que recomenda São José Maria. A perseverança no amor, o heroísmo de acabar as coisas, de chegar até o fim. Ter um plano de vida espiritual, com um tempo de oração mental, com a Santa Missa, a confissão frequente, o terço, uma leitura espiritual, uma leitura do Evangelho. Aqueles que quiserem aprofundar sobre o plano de vida espiritual, depois podem me mandar aí qualquer mensagem, mas tem no site lá do Opus Dei o plano de vida espiritual segundo o São José Maria. A docilidade ao Espírito Santo e, sobretudo, nós temos que combater essa tibieza, essa tendência a nós ficarmos como uma pessoa acomodada, pouco generosa, o católico do IBGE. Combater essa tibieza e o pecado venial deliberado. E para isso cultivar as virtudes e ter o amor, a caridade. Caritas Christi urget nos, perdão pelo latim, que a caridade de Cristo nos impulsione, nos empolgue, que nos deixe agarrar com o polegar, com a mão forte de Cristo para ir para frente. Então, o amor, a caridade deve ser motor. Portanto, o aproveitamento do tempo deve ser para a busca da santidade, que não é desprezando as coisas que nós temos dos nossos compromissos, nossos deveres. Todas essas realidades são boas e as temos que levar para Deus.
Então, aproveitando o tempo, buscar a santidade, que não é uma questão do tempo simplesmente uma técnica, uma estratégia de aproveitamento do tempo, mas sim saber buscar a santidade e botar o nosso coração aí, orientá-lo para Deus. Então, ver o que nós podemos, hoje e agora, nas circunstâncias atuais, o que eu devo fazer para atender melhor esse chamado de Deus, para dar fruto, pensar nos talentos que nós temos, pensar na parábola, por exemplo, do semeador, do pouco de fermento no meio da massa. Cada um de nós tem que olhar para esse tesouro escondido, olhar para essa pérola valiosa e nós investirmos nisso. Aproveitar o tempo? Sim, o tempo é muito breve e tempus fugit, isto é, o tempo se esvai muito rapidamente e nós temos que ter esse sentido de urgência para desenvolver o maior bem possível na nossa vida e também na vida daqueles que estão perto de nós. Agora nós podemos bater um papinho, se vocês quiserem fazer algum comentário, alguma sugestão, algum tema de leitura, o que for, temos uns minutinhos ainda para um bate-papo.